Glória a Deus, amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Você que nos assiste também pela internet, por esse mundo afora. E vai acompanhar aqui mais uma mensagem, da nossa série de mensagens. Nós começamos a ministrar nos cultos. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia lá em Atos, lá no capítulo de número 11. Atos no capítulo 11. Esse texto aqui é um texto muito abençoado. É o texto onde nós ganhamos o nome, fomos chamados de cristãos pela primeira vez. Está aqui nesse texto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 19 em diante. Amém? Todos acharam aí? Glória a Deus. Amém. Os irmãos estão munidos de Bíblia então, né? Atos capítulo 11, versículo 19, diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aleluia! Somente até aí, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite. O tema dessa mensagem é o cristão e a sua missão. Diga comigo assim, o cristão, mais forte, diga assim, o cristão e a sua missão. Aleluia! Você já parou para pensar qual que é a missão do cristianismo? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Por que nós entregamos a vida para Jesus? Por que Jesus está sempre nos chamando para perto dele? Por que Ele está sempre nos guiando para um propósito maior ao qual Ele criou para nós? Qual é a missão do cristianismo? É cura, é exorcismo, é milagres, são eventos. Qual é a missão do cristianismo? Já parou para pensar? Porque a nossa vida, ela passa muito rápido. O pastor Tiago diz que a nossa vida, ela é como uma neblina que vem pela manhã e depois, logo quando o sol nasce, ela se dissipa, ela vai embora. A nossa vida passa muito rápido e nós precisamos entender qual é a nossa missão de cristão aqui na terra. Porque nós temos muitas missões. Por exemplo, você tem uma missão de acordar todo dia de manhã cedo para trabalhar, é ou não é? Tem que trabalhar, porque se não tiver trabalho, não tem din-din para pagar as contas. É um tipo de missão.
mas não é a principal missão ao qual Deus deu para nós. Porque todos os dias nós vamos sair para trabalhar, todos os dias nós vamos conquistar, todos os dias nós vamos celebrar muitas coisas, celebrar aniversários da nossa família, celebrar casamentos, celebrar uma série de coisas na nossa vida, as conquistas da vida, elas vão ser naturais, elas vão acontecer, mas a missão de todo cristão, nós precisamos entender ela. E aqui o texto que nós lemos, diz que a missão de todo cristão é anunciar o evangelho a todos. Diga comigo assim, anunciar o evangelho a todos. Então nós acabamos de ler o texto aqui. Aqui em Atos, no capítulo 11, fala de duas igrejas, Jerusalém e Antioquia. Tá? E aqui em Atos dos Apóstolos, existiam 4 igrejas, diga comigo, 4 igrejas de grande impacto. Pensa aí em umas 4 igrejas muito grandes aqui na cidade, no Brasil. Tá? Era o que estava acontecendo ali nesta época. Né? Tinham muitas igrejas e tinham 4 igrejas de grande impacto nacional e internacional. Jerusalém, Antioquia, Tessalônica e Éfeso. Eram essas 4. Mas Jerusalém e Antioquia eram as igrejas que estavam arrebentando a boca do balão. Mas Antioquia, ela teve um papel fundamental. Fundamental. E a resposta é para qual é a nossa missão, a missão de todo crente, do cristianismo. A missão nossa, irmãos, é a transformação por inteiro, integral, de cada ser humano. A nossa missão é ver alguém e dizer assim, eu quero levar o evangelho para essa pessoa, para que ela seja transformada assim como eu fui transformado. Porque nós podemos ter muitos eventos, nós podemos ter uma série de programações, mas as programações passam, os eventos passam, num piscar de olhos. Mas aqueles que nós ganhamos para Jesus, com a palavra dele, permanecem para sempre. Permanecem para a eternidade. Vão subir com Jesus no dia do arrebatamento da igreja. Então a missão integral do ser humano é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho a todos, para quê? Para trazer uma transformação integral, 100% na vida do ser humano. E qual é essa transformação? Ter Jesus no coração para poder subir no arrebatamento da igreja. Ou seja, em primeira mão, receber a salvação. Receber a salvação, né? E poder ter uma oportunidade de mudar a história da sua vida. Por isso, nós estamos aqui. Essa é a nossa única e exclusiva missão, anunciar o evangelho a todos. Você não veio aqui para nascer, crescer, envelhecer, trabalhar, fazer 3 faculdades e 70 anos, aposentar e depois morrer. Não! Isso é pouquinho demais. Isso é muito pífio, perto daquilo que o Senhor preparou para nós. Nós precisamos ter um trabalho, é verdade, nós precisamos fazer tudo isso que eu falei para você. Mas a nossa missão integral dentro de tudo isso que fazemos é levar o evangelho a todo ser humano. Glória a Deus. Então fala para o seu irmão, nossa missão é levar transformação para as pessoas. Então aqui nós lemos no texto, né? Aqui nesse texto começa a expansão do cristianismo. O cristianismo começa a ser expandido para muitos lugares. Por quê? Porque o cristianismo, os judeus convertidos, estavam apenas em Jerusalém. Mas com a morte de Estevão, lembra da morte de Estevão? Morreu apedrejado e ele viu o Senhor. E depois daquela situação de Estevão morrer apedrejado ali, a igreja começou a sofrer uma terrível perseguição. A partir dali e ainda mais após a morte de Estevão. Então eles começam a se dispersar. Os cristãos começam a acelerar o processo. E o que eles estavam fazendo? O plano deles não mudava. Nós vamos continuar anunciando o evangelho a todos. A perseguição veio, Estevão está morto. Estevão era um homem maravilhoso. Tão maravilhoso que ele foi suficientemente corajoso
para dar de frente com o sistema, então ele pregava a verdade. Estevão rompeu com o processo de corrupção que estava acontecendo naquela época. Ele era um cristão muito corajoso, então ele estava anunciando o evangelho a todos, a homens poderosos, a autoridades, a pessoas que não tinham investido de autoridade nenhuma na vida dela. Ele pregava o evangelho para todos, mas ele morreu. E ali continua aquela perseguição, né? E aqui há uma controvérsia, porque os irmãos de Jerusalém, que eram da circuncisão, né? Estavam questionando o apóstolo Pedro, no meio dessa perseguição toda. Olha, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. O que é isso, pastor? A circuncisão é uma marca, né, no prepúcio de cada homem, quando nascia, e as pessoas eram circuncidadas. E aquilo mostrava, através da lei, que essas pessoas eram do Senhor, que elas eram exclusivas, que só quem fosse circuncidado eram aqueles que eram salvos, eram aqueles que eram separados para o Senhor. Mas Pedro foi lá e começou a comer com eles. Começou a comer com todas as pessoas. E aí é interessante porque eles estavam dizendo para Pedro: Pedro, nós queremos você, Pedro, só para nós. Eles estavam querendo exclusividade. E aí, durante essa mensagem, eu quero que você reflita, porque existia a igreja de Jerusalém, que queria uma exclusividade, só eles queriam ser os judeus convertidos, só eles queriam ser o bonzão da boca, só eles queriam ser salvos, eles não queriam que ninguém fosse salvo, eles queriam exclusividade para eles. E aí nós precisamos refletir, se nós queremos exclusividade somente para nós, ou se nós vamos espalhar. Se nós vamos ser uma igreja inclusiva, que vai trazer todos os que querem Jesus para perto de nós. E é interessante que Pedro, após uma visão, Deus dá uma visão a Pedro, e Pedro tem uma visão com os lençóis. Os irmãos já leram sobre essa passagem bíblica. E aí, após a visão de Pedro, contada aos irmãos de Jerusalém, eles entenderam que aos gentios, Deus também concedeu a oportunidade de se arrependerem. Então essa não era uma exclusividade só do povo de Jerusalém. Não, mas dos gentios que estavam na igreja de Antioquia, ali para frente, né, em Judeia, ali, naquela região, estava ali para eles. Olha só o que diz o versículo 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: então, também aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Então eles estavam exultando aqui, estavam celebrando. Então Deus quer nos levar além da nossa Jerusalém, aleluia. Digamos que aqui é a nossa Jerusalém, mas Deus quer que nós sejamos uma Antioquia. Deus quer que nós saiamos do nosso lugar. Deus quer que nós saiamos da nossa exclusividade de dizer assim: eu já estou salvo. Já está bom, se Jesus vier hoje, eu estou salvo, eu vou para o arrebatamento da igreja, minha mulher também, já ganhei ela para Jesus, minhas filhas já estão tudo no caminho do Senhor, já entregaram a vida para Jesus lá no encontro, no culto Kids. Então está bom, se Jesus vier hoje, nós vamos subir com Ele. Ei querido, tem mais gente para ser salvo, não é só sua família não, tem mais pessoas para serem salvas. Então Deus quer que nós possamos ir para uma Antioquia. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para uma nova missão, para uma nova visão da igreja naquela época. Nós fomos chamados para construir pontes e não muros. E a igreja de Jerusalém, com essa história de ser circuncidado, essa história de ser exclusivo, de o evangelho é só para nós, Jesus vem só para nós, querido, isso é construir muro. Nós fomos chamados para construir pontes. Nós somos chamados para ir, a Bíblia diz: ide por todo o mundo, por todas as nações, e fazei discípulos. Então não há limites para nós podemos ir em todos os lugares. Então, aí o texto diz aqui, que Barnabé, que era de Chipre, e seus companheiros foram enviados para a missão de evangelizarem gentios na Antioquia. Aleluia!
Então o Espírito começa a incomodá-los, começa a ministrar aos seus corações, e eles começam a entender. Deus dá a visão a Pedro, Pedro conta os irmãos, e os irmãos, então judeus, alguns judeus ali, entendem junto com ele, dizendo, olha, então a salvação não é só para nós, é para os gentios também. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ir e pregar esse evangelho, nós temos que anunciar o evangelho a todos. E aí, nós vamos ver aqui algumas características de um cristão no cumprimento da missão. E aí você vai fazendo um raio-x seu aí, amém? Eu já fiz o meu raio-x, porque a palavra falou aqui comigo, e aí vai falando com você. A primeira característica de um cristão no cumprimento de sua missão é que ele é inclusivo e não exclusivo. O versículo 19 e 20, vamos olhar na nossa Bíblia aí, diz assim, ó: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha só o partido aqui dos circuncisos, né? Os cristãos judeus de nascimento. Olha só, não anunciando a ninguém que não fosse judeu. Exclusividade. Não, o evangelho é só para os da minha casa. Não, ladrão, assassino, malandro, usuário de droga, prostituição, prostitutas. Não. Olha só a responsabilidade, né? Então, aqui eles estavam pregando só para quem era judeu. Só para quem era judeu. Mas isso era o quê? Era uma exclusividade, não é inclusivo. Isso é uma separação. Isso é construir muros, não é construir pontes, né? Mas aqui nós tínhamos os gentios, que eram os não-judeus, tá? Que falavam grego. E eles não haviam sido circuncidados e não observavam as leis, nem os regulamentos judaicos quanto ao preparo dos alimentos. Lembra sobre comer a carne de porco e tudo mais? Eles não observavam essas coisas. Eles eram tidos como pagãos, como aqueles que não guardavam a lei do Senhor. Então, em Jerusalém, o que acontece? O evangelho é exclusivo. Nesse momento aqui, o evangelho é exclusivo. E aí a gente tem que tomar cuidado para que nesse momento aqui, que eu e você estamos vivendo, não sejamos como Jerusalém, com o evangelho exclusivo. Olha só o versículo 19. Não anunciavam a palavra a ninguém que não fosse judeu. Não é isso que Deus tem para nós, irmãos. Não é isso que Deus tem para nós. E aí, em Antioquia, já esse evangelho, essa palavra, ela é inclusiva. E é interessante você entender aqui, porque talvez você pense assim, não, mas lá tinha os apóstolos, os discípulos. Nessa época aqui, a grande comissão já tinha feito o seu trabalho e já tinham muitos crentes anônimos que não foram citados na Bíblia, que estavam pegando fogo, cheios do Espírito de Deus, e estavam anunciando o evangelho a todos. E aí eles começam a perceber, eles veem que Deus estava dando a visão a vários homens de Deus, inclusive a Pedro, quando explica a eles. Então eles começam a entender e começam a anunciar o evangelho. Olha só o versículo 20. Alguns desses, né, cristãos convertidos, judeus, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até aonde? Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então esses crentes, esses cristãos anônimos, eles começam a anunciar o evangelho, começam a pregar o evangelho para todos, não só para os judeus, mas para os gentios, para os gregos, para as pessoas que eram quem? Eram consideradas como pagãos. Então o evangelho começa a ser anunciado para todos eles. Então o que a gente começa a entender aqui? Que o cristão não pode ser seletivo na sua missão.
Nós não podemos ser seletivos. Eu vou pregar o evangelho para esse e para aquele ali eu não vou pregar, vou esperar um pouquinho mais de tempo. Não, nós precisamos pregar o evangelho para todos. Presta atenção, eu fui numa conferência de jovens no mês passado. E aí tinha uma moça ministrando a palavra lá na conferência. E ela estava contando que eles têm lá no grupo deles pequeno lá o dia do amigo. E o dia do amigo, eles pegam um convitinho e saem convidando amigos e pessoas para participarem de um dia especial. Um dia onde eles vão estar ali e vão receber uma palavra, vão receber uma oração. Então foi feito um desafio para ela. E ela pegou vários convitinhos e ela convidou alguns amigos. E o Espírito Santo, ela estava passando em uma rua e ela disse assim, e o Espírito Santo falou para ela assim, convida aquela moça que está em frente da recepção naquela empresa. E aí quando ela olhou para a moça que estava em frente da recepção ali na igreja, era uma moça com estilo totalmente gótico, aquelas botonas pretas, cheias de corrente, aquelas calças pretas, cheias de caveira, mais ou menos desse jeito. A única coisa que diferenciava ela é que ela estava um terninho, ela estava num trabalho, então ela estava com um terninho por cima para dar uma disfarçada. Cabelo vermelho, maquiagem toda preta, um monte de corrente, brinco para todo lado. E aí, o Espírito Santo falou assim, convida ela para o seu grupo pequeno. Aí ela falou, mas Senhor, ela não tem nada a ver comigo. Olha só como que a gente é. Não tem nada a ver com o meu estilo. Aí o Espírito Santo falou assim, só vai lá e convida ela. Aí ela chegou, se apresentou para a moça e tudo, e fez o convite para ela, olha, eu queria convidar você para o dia do amigo, que vai ter lá no meu pequeno grupo, na minha rua, na minha casa, por sinal, e você vai ser muito bem-vinda e tal. Aí ela pegou o convite e falou assim, mas esse negócio aqui não é negócio de crente não, para pregar o evangelho, para a gente converter não, né? Porque se for, eu não estou muito afim não, moça, é melhor você levar esse convite de volta. E aí ela falou, não, mas fique aí com o convite, se você não quiser ir, não precisa ir, mas se você quiser ir, você pode ir, as portas vão estar abertas para a gente receber. E aí ela saiu de lá pensando assim, nossa, mas ela não tem nada a ver comigo, eu sou tão feminina, tão delicada, tão cheia de coisa, eu uso vestido, minhas maquiagens tudo tão clarinha, meus sapatos todos, aquele sapatinho de nuvem de menina, né? Mas aí sabe o que aconteceu no sábado, na hora do pequeno grupo, no dia do amigo lá? Sabe o que aconteceu? Pergunta para o seu irmão e fala, sabe o que aconteceu? Aquela menina da recepção foi lá. E quando ela chega lá, ela participa, ela é bem recebida, o pessoal abraça ela, recebe, e aí passa no outro sábado, foi um evento top demais. Mas ela foi a primeira a sair. Quando terminou, ela foi embora, não conversou com ninguém. Quando é no outro sábado, na outra reunião do grupo pequeno, sabe o que aconteceu? Ela estava lá de novo. Aí o Espírito Santo falou para a moça, agora você convida ela para tomar um café. Aí ela ligou para a moça e convidou, que bom que você veio no nosso grupo pequeno novamente. Eu quero convidar você para tomar um café comigo. Aí ela falou, já vem com esse negócio. Não, mas eu vou tomar um café com você. Aí foram, tomaram um café. E aí quando foi no outro sábado, quem foi de novo no grupo pequeno? Aquela moça foi de novo. E ela 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 foi de novo. E o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela. Foi trabalhando no coração dela. E foi mudando o coração dela. E sabe o que aconteceu? Ela batizou. Ela entregou a vida para Jesus. Ela batizou. E está na igreja, e está firme lá no grupo pequeno, na igreja dela. E o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela, e ela foi muito bem aceita pelos irmãos na igreja. E o Espírito Santo trabalhou tanto no coração dela, que ninguém chegou, e ela disse assim, gente, em nenhum momento eu sentei com ela e falei assim, você tem que tirar essa bota aí, com essa cheia de corrente, isso aí afasta as pessoas de você. Ela falou, gente, eu nunca falei nem das roupas dela. Sabe o que aconteceu? Simplesmente ela começou a andar igual eu ando. Ela começou a usar vestido, sapatinho de nuvem, começou a se arrumar mais, começou a colocar umas maquiagens clarinhas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava ministrando na vida dela.
Sabe por que isso aconteceu? Porque ela não escolheu pregar o evangelho para A, B ou C, mas ela ouviu a voz do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo fala para a gente, prega para fulano, você fala assim, esse aí é duro na queda, esse aí não converte não, esse aí só se cair um raio na cabeça dele para ele aceitar Jesus. Cuidado com isso, você pode estar sendo como a igreja de Jerusalém, muito exclusivista, não é só para nós aqui, já está bom. Não, nós temos que ser como a igreja de Antioquia, uma igreja que entendeu o seu papel, a sua missão para sair, para anunciar o evangelho a todos. Jesus morreu por todos. Então o cristão, ele não pode ser seletivo em sua missão. Rico, pobre, culto, analfabeto, branco, negro, não importa. Nós temos que anunciar o evangelho para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Você não pode escolher quem Deus vai mandar para você. Você não pode escolher. É Deus que escolhe. Cabe a nós pregarmos o evangelho para todos. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz assim, Abraão, por meio de você, serão abençoados todos os povos da terra. Pegou aí? Essa parte aqui não tem tradução no original. Todos é todos. Então, desde Abraão, o Senhor deu uma promessa para Abraão. Abraão, por meio de você, serão abençoados todos os povos da terra. Então, todas as pessoas ao qual você se aproximar, elas serão abençoadas. Sem escolha. Pastor, mas ele fez isso, fez aquilo outro. Não importa, prega o evangelho para ele. Se ele aceitar Jesus, ele vai morar no céu. Ele vai morar no céu. Então o resultado dessa missão que a gente entendeu, o que é? No versículo 21, o Senhor abençoa e todas as vidas são transformadas. Olha só o que diz o versículo 21 aqui, Eles estavam anunciando o evangelho do Senhor Jesus, e olha só o resultado. A mão do Senhor estava com eles. O que significa esse a mão do Senhor, pastor? Significa que o poder de Deus estava operando. Enquanto eles estavam anunciando o evangelho, naquele encargo de anunciar o evangelho para todo mundo, o Senhor ia liberando o poder sobre a igreja, sobre os irmãos que estavam caminhando, crentes anônimos, que eu e você nunca soubemos o nome, e o nome deles não foram mencionados na Bíblia, mas sabe, isso é tão poderoso, tão maravilhoso, que chegou até nós, e eu e você estamos salvos por causa desses cristãos anônimos. E quem sabe daqui a alguns 100 anos, outros vários cristãos estarão sendo salvos, sabe por quê? Porque um dia você disse, eu não vou escolher, eu vou pregar para todo mundo, eu vou pregar para todo mundo, eu vou ganhar muitas almas, eu vou encher essa igreja, o prédio novo, eu vou encher, vou trazer muitas almas para Jesus. E talvez daqui 100 anos, 200 anos, ninguém vai saber o seu nome, mas você fez o seu trabalho. Você cumpriu a sua missão. Por isso a Bíblia diz que o Senhor trabalha de geração em geração, desde Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele não vai parar de trabalhar, mas a gente precisa entender a nossa missão, e a igreja entendeu. Então o Senhor abençoa, e essas pessoas foram transformadas. Olha só o texto, e muitos, eram poucos irmãos? Não, eram muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Eram muitos. Porque o Senhor estava operando. Por quê? Mas por que o Senhor estava operando? Porque o povo entendeu a missão. O nosso papel é pregar o evangelho. O papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Percebeu? Mas o papel nosso, nós precisamos fazer isso. E quando nós fazemos, eu creio que o olhar do Senhor vem para nós e diz assim, meu Deus, olha lá Solange, está em mais um Casa de Paz, está falando do evangelho, eu vou convencer. E aí a Solange faz o apelo lá no Casa de Paz, e aí ela está lá e pregou o evangelho, e aí vem aquele poder de Deus, é a mão do Senhor, irmãos, o poder de Deus vem e convence aquela pessoa que está lá no Casa de Paz, e ela levanta a mão, eu quero Jesus, eu quero mudança, eu quero transformação na minha vida. E aí a festa no céu quando um pecador se arrepende.
E ali a Solange já ora, e dali já vai rolar um discipulado, ali já vai ter um acompanhamento, ali já vai ter uma série de coisas, irmãos. Então a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E sabe outra característica importante na vida do cristão que entendeu a sua missão? Ele é agregador e não divisor. Olha só o que diz aqui o versículo de número 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Aleluia! Quando ele chegou e viu a graça de Deus, o que ele ficou, irmãos? Muito alegre. Pensa numa alegria. Quem aí já ficou alegre aí na vida aí? Levanta a mão aí, é só eu que fiquei. Não, mas é muito alegre. Quem já ficou muito alegre, muito alegre? Você falava 10.000 palavras assim, nem conseguia nem respirar de tanta alegria. Era desse jeito que Barnabé estava. Muito alegre. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então Barnabé foi enviado. Barnabé, natural de Chipre, conhecia muito bem os gentios, que eram mais complexos à vista das pessoas que moravam em Jerusalém. Tá? Então por isso ele vai, ele entendia como era. Então ele foi, e ali quando ele vê a graça de Deus operando, ele fica alegre e ele começa a animar os irmãos, dizendo para eles: olha, tudo isso que vocês estão experimentando, vocês precisam permanecer no Evangelho. Vocês entregaram a vida para Jesus, agora vocês precisam permanecer. Fiquem firmes no Senhor, não abandonem esse caminho. Então isso que nós precisamos fazer. Quando a gente descobre a nossa missão, nós anunciamos o Evangelho. E quando Deus convence as pessoas, a gente vem dizendo para eles: olha, fiquem firmes. Dizendo como, pastor? Fazendo o acompanhamento, fazendo o discipulado, fazendo a visita com a pessoa, trazendo a pessoa para perto para conhecer a Jesus, ensinando para ela quem é Jesus. Você pode perceber o apóstolo Paulo, quando nas suas viagens, daqui a partir de Antioquia, nasceu as viagens do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, ele ia pregando, e de vez em sempre ele voltava, sabe para quê? Só para verificar os novos convertidos, para ver se os novos convertidos ainda continuam permanecendo no caminho. Olha só que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Então, os sentimentos, eles precisam agregar, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eles não tinham participado do processo. Nem Barnabé, nem Saulo não tinham participado de todo esse processo. Mas quando Barnabé chega, ele se alegra com o que Deus estava fazendo. Então, talvez você chegou aqui semana passada, há alguns meses, talvez você chegou agora, está novo na igreja, você está me ouvindo aí. Você precisa se alegrar com o processo que está acontecendo. Aleluia! Você precisa se alegrar com aquilo que Deus está fazendo. Então, ele agregou valor ao grupo, ao invés de criar um novo sobre a sua liderança. Ele só deu continuidade naquilo que a igreja descobriu, qual era o processo para ser feito. Ele simplesmente chegou lá e continuou animando os irmãos, e continuou ajudando os irmãos a ganharem almas para Jesus. Então, olha só a característica de Barnabé, no versículo 24. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, irmãos, nós precisamos ser alguém assim. O que era um homem bom aqui? Barnabé, o que era ser um homem bom? Era um homem que conseguia acreditar nas pessoas. Barnabé era alguém que olhava para a pessoa e dizia: esse aí vai dar certo. Para outras pessoas ele não tem jeito, mas para mim tem. Isso fazia de Barnabé um homem bom, né? Então, nós precisamos ser pessoas assim, que vão olhar para aquela pessoa e vão acreditar nela, e vai dizer: não, ele vai dar certo. Esse menino aí vai ser uma bênção. E ele era uma pessoa que investia, tanto que sabia que Saulo estava precisando de um apoio, de uma ajuda, e sabia que Saulo também mais tarde iria ajudá-lo. Saulo era novo convertido, e ele foi em busca de Saulo, e disse: Saulo, está acontecendo algo extraordinário aqui, venha me ajudar.
E ele resgatou Saulo e Saulo foi com ele. Querido, isso é maravilhoso, um homem cheio do Espírito Santo e de muita fé. Um homem que olha para Saulo de Tarso, um ex-perseguidor dos cristãos, e aí Barnabé era tão abençoado, um homem tão bom, que quando ele chega com Saulo na reunião dos cristãos, os cristãos disseram, não, esse Saulo, esse é perseguidor dos cristãos, e ele chegou lá com todo jeito, um jeito de mentor, de liderança, e ele disse, não irmãos, esse aqui agora Saulo está convertido, agora ele entregou a vida para Jesus, ele teve encontro com Jesus a caminho de Damasco, teve encontro lá com o Senhor, agora ele é dos nossos, olha só, ele é alguém que incluía as pessoas, era alguém cheio do Espírito Santo, cheio de fé, que estava dizendo, ele agora é da mesma fé que a nossa, agora de perseguidor ele vai ser perseguido igual a gente, em outras palavras, bem-vindo, né, Saulo? Então, e o resultado, no versículo de número 24, aqui ó, parte B, e muita gente se uniu ao Senhor. Então muitas pessoas se uniram ao Senhor, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, por quê? Porque eles tinham essa característica de serem coletivos e não solitários. Coletivos e não solitários. Então, reconhecendo o potencial de crescimento que estava ali acontecendo naquele momento, Barnabé chama quem? Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Então eles tinham dons, qualidades diferentes, mas eles estavam andando juntos no mesmo propósito. Os cristãos dali eram a sua maioria novos convertidos e sem instrução. Mas chegando ali Barnabé e Paulo começaram a instruir os irmãos. Começaram a ensinar. Bons mestres foram ensinando os irmãos. Então, Barnabé mais Paulo, qual que era o resultado? Muitas pessoas sendo alcançadas. Então não adianta a gente falar assim, eu vou fazer a obra sozinho. Não dá conta. Tem que ser você, mais eu, mais a Dona Maria, mais o João, mais o José, mais o Leandro, mais a Cícera, mais o Paulo, mais o Vilnei, mais o Hamilton, mais todos que estão aqui. Aleluia! Então, se nós queremos ser uma igreja relevante, assim como era a igreja de Antioquia, a terceira maior relevante na época, por quê? Porque ela entendeu a sua missão e saiu pregando o evangelho. Eles não tinham outra coisa para fazer, irmãos. No chá das mulheres era pregar o evangelho. No chá das mulheres era para pregar o evangelho, era para levar novas mulheres, era para levar os convidados, nos grupos pequenos, nas casas. Em Atos fala que os irmãos, eles perseveraram no templo e nas casas, no templo e nas casas, como o pastor Domingos ministrou aqui, em uma outra palavra. Eles continuavam perseverando. E o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Por quê? Porque eles estavam trabalhando em equipe. Seja no templo, seja nas casas, e principalmente nas casas, eles estavam ali o tempo todo unidos, trabalhando em equipe, aleluia. Por isso a importância da igreja ser um corpo, né? Nosso corpo, se o meu cérebro não der um comando para o meu braço levantar, ele não levanta, porque o meu braço ele depende dos meus neurônios que estão dentro do meu cérebro, que vão enviar atividades, energias para ele funcionar. Para mim fazer esse movimento aqui, ó, ele depende de eu estar acordado, depende de eu estar ligado, né? Para mim poder andar, eu preciso dos meus pés. Se eu não tiver os meus pés, eu não consigo andar. Então, todos nós dependemos um do outro. E se nós nos ajuntarmos, se nós refletirmos aqui nessa noite sobre o cristão e a sua missão, como você vai sair daqui nessa noite? Como você vai sair daqui nesse dia? Como você vai sair, você que está aí na internet ouvindo essa mensagem? Como será a sua vida daqui para frente? Você vai continuar lá, como os de Jerusalém, querendo exclusividade, com medo? Mas e se eu falar lá, pastor, a pessoa ficar endemoniada? No nome de Jesus, você põe a mão lá e manda o demônio embora. Está com medo de quê? É Jesus que faz a obra através da sua vida, aleluia. A autoridade do Senhor está sobre a sua vida.
É hora de exercer esse sacerdócio real. Então, o que aconteceu depois de tudo isso, pastor? Depois desse avivamento, desse envio de cristãos anônimos, da pregação do evangelho, o reino de Deus vai se expandindo. Olha só. Eles falavam agora aos gregos e anunciando o evangelho do Senhor Jesus, porque alguns deles que eram de Chipre e de Cirene foram até a Antioquia. Então eles foram se espalhando, foram em todas as cidades, e de Antioquia partem 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, resgatado por Barnabé no meio dessa missão, no meio dessa graça onde Deus estava operando na vida da igreja. Então Antioquia foi uma das igrejas de grande impacto na época. E aí, às vezes a gente fala assim, eu gostaria que a minha igreja fosse uma igreja de grande impacto. Nós já temos sido, mas nós temos que crescer muito mais. Se nós quisermos ser uma igreja de grande impacto, nós temos que entender uma única coisa: a nossa missão é anunciar o evangelho e ganhar almas para Jesus. Se nós fizermos isso da nossa função principal, sabe o que vai acontecer? O evangelho vai crescer, muita gente vai ocupar esses bancos que estão vazios, a igreja vai crescer, vai ter que quebrar as paredes, vai construir um novo templo aí para mais de 1000 pessoas. Então, igreja que cresce, igreja que se torna relevante, a igreja que chega em algum lugar, ela precisa entender isso. E a igreja naquela época entendeu. Mas muitas vezes nós não queremos colocar a mão no arado, nós não queremos fazer, achamos que é só o pastor, que é só o missionário, que é só o apóstolo Paulo, que é só Barnabé que fez. Não, você foi chamado para fazer. Pastor, mas eu tenho uma semana de novo convertido. Maravilha, você tem uma semana de vida com Deus, você já pode ganhar alguém e transferir para ela. Essa uma semana de vida que você tem de Jesus, você já pode transferir para ela. Você já pode ensinar alguma coisa para ela. Você já teve uma experiência com Jesus. Então a igreja de Jerusalém se torna irrelevante, ao passo que Antioquia, aqui, é o maior expoente da história da expansão do cristianismo. Enquanto Jerusalém estava lá presa, não, é só nós aqui, é só nós, é só os circuncidados que estão aqui, é só a gente. Os irmãos da Antioquia que entenderam a missão, já estavam desbravando, já estavam lá na frente, meu irmão. Por causa deles nós estamos aqui. Porque se dependesse dos judeus que estavam lá em Jerusalém, percebe que tem muita gente aí, está precisando de mim e de você. Tem muita gente aí fora precisando de mim e de você. E a vida passa rápido, como eu disse no começo aqui para você. Então eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus aos gregos, ou seja, aos de fora. O Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Sabe quando vai ter gente convertida? Quando você for lá e pregar para eles. Como ouvirão, diz a Bíblia, se não houver quem pregue? Não tem jeito. Pastor, mas o tempo está difícil, tem lei, está todo mundo querendo prender os cristãos. E se eu pregar na faculdade, todo mundo vai me cancelar. Seja cancelado, você já está cancelado mesmo, porque você já morreu com Cristo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, vão me cancelar. Não, você já foi cancelado quando você entregou a vida para Jesus. Você já está morto para esse mundo. A única missão sua é pregar na faculdade, pregar no trabalho, pregar na farmácia, pregar no mercado, pregar onde você estiver, anunciar o evangelho, participar de um casa de milagres, participar de um casa de paz, participar de um PGR, para ter a viva missão avivada dentro do seu coração. Você já vai para um PGR, você já vai para um casa de paz na expectativa, hoje vai converter gente. Nós estamos jejuando, nós estamos orando, não estamos, irmãos? Nós estamos jejuando, nós estamos orando por almas no meio-dia, na madrugada, mas a gente agora precisa agir, a gente precisa anunciar o evangelho no grupo pequeno, na faculdade, onde a gente tiver, a nossa missão precisa ser essa.
Se a gente perder o foco, todas as demais coisas, a Bíblia diz que já vai ser acrescentada. Para quem? Para quem busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. A justiça é levar Jesus para as pessoas. Essa é a justiça de Deus na terra, através do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, aí o verdadeiro cristão é identificado. Olha só. E quando encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram grande multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Quer ver o seu primo ser chamado de cristão? Tem que pregar o evangelho para ele. Você já é cristão. Eu já sou cristão, nós já somos. Mas nós precisamos pregar para que os próximos cristãos sejam identificados. Não só nos céus, mas na terra. Aleluia! Glória a Deus! Então aí diz o texto que eles serão chamados de discípulos, de santos, de irmãos, conforme Atos 1,16, de fiéis, conforme 10,45, e serão até chamados de salvos, conforme Atos 2,47, e serão chamados em Atos 9,2 de os do caminho, aqueles do caminho, aqueles cristãos do caminho. Então, nós precisamos entender que nós pertencemos a Cristo e nós precisamos levar outras pessoas também. A nossa missão é essa. Ah, pastor, mas tem tanta coisa. A nossa missão é anunciar o evangelho, é pregar o evangelho a todos. Amém? Vamos colocar em pé? Então não vai ficar escolhendo, amém? Glória a Deus. Quantos entenderam a mensagem aí? Talvez você vê aquele bêbado lá da sua rua lá, que está caído no chão, e você faz, sei não vai não, sei não vai não. Eu já fui 3, 4 vezes lá, pastor. Eu já tentei pregar o evangelho quando ele estava são, quando ele estava bêbado, quando ele estava mais ou menos. Vai mais uma vez. Vai mais uma vez. Insiste de novo. Ah, pastor, esse coração aqui é de pedra. Mas Deus tira coração de pedra e põe coração de carne de volta. Porque a obra dele, é ele que faz. Mas ele quer ver a sua disposição. Feche os seus olhos, eu quero orar com você agora.